No vídeo de hoje, vamos tratar dos dispositivos de proteção, principalmente, né? Todos eles, dando mais uma apresentação um pouco superficial, mas para ter ideia de aplicação, um pouquinho do dimensionamento desses dispositivos de proteção e onde eles são aplicados, tá? Circuito elétrico tem que sempre ser muito bem protegido para evitar qualquer tipo de acidente nessa área. E também, iniciando ali, a gente vai trabalhar com os dimensionamentos dos contatores, tá? Contatores já foi trabalhado em outros vídeos, falando com seus princípios de funcionamento, aplicação, né? Os intertravamentos, as retenções, né? Então, hoje eu só vou mostrar aqui como que se dimensiona. Existem algumas coisas que devem ser observadas para dimensionar bem o contator. Então a gente vai iniciar com esse dimensionamento de contatores aí, tá? Então existem critérios para dimensionamento, tá? E o primeiro critério, que é a letra A, é a categoria de emprego. A categoria de emprego, daí ela tem diversas, né? Ela vai estar sendo representada pela aplicação do contator, que a gente vai ver aí, mas isso se refere à corrente que cada aplicação exige, né? Então, se você vai acionar o contator e a tua carga vai ser uma lâmpada, né? Vai exigir pouca corrente, então os contatos eles não precisam ser muito robustos, os contatos principais, né? E assim você consegue dimensionar aí um contator que seja um pouco mais barato. Se você precisa para acionar cargas com potências muito maiores, então vai necessitar de contatores com contatos principais mais robustos, e aí então muda a categoria, tá? Para facilitar, ao invés de utilizar a corrente como característica ou a potência como característica, ele é aplicado em categorias diferentes. E essas categorias podem ser em corrente alternada, né? Ou em corrente contínua. E aí temos a primeira categoria, que é o AC1, tá? O AC1, o AC que significa de corrente alternada, no termo em inglês, né? E 1 que seria o primeiro emprego, né? Esse tipo de contator aí, ele é utilizado para manobras leves, com cargas ômicas, ou seja, resistiva, né? Ou pouco indutiva, né? E daí os exemplos aí, são utilizados para aquecedoras, lâmpadas incandescentes e fluorescentes compensadas, tá? Então, se a aplicação que você vai precisar utilizar o contator é uma desses exemplos aí, você usa a categoria AC1. AC2, ele vai fazer manobras leves também, mas já direcionado com comandos de motores com anais coletores, tá? Então tem aí os exemplos, podem ser guinchos, né, bombas e compressores, tá? E com desligamento em regime, tá certo? O AC3 é aquele que a gente mais utiliza aí na indústria, porque ele que faz a ligação dos motores. Então, a maioria dos contadores que a gente utiliza em instalação industrial é esse AC3. Ele é utilizado para serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola, né? Então, os motores trifásicos ou monofásicos, como bombas, ventiladores, compressores, e fazem o desligamento em regime também, tá? Tem uma observação sobre essa categoria, que ela pode ser usada para regimes intermitentes também, né? Desde que sejam em tempos
em período de tempo limitado, como em setups de máquinas, tá? Então, você não pode manter o regime intermitente o tempo inteiro, tá? Durante esse período aí de tempo, o número de operações não pode ultrapassar, né, 5 manobras por minuto ou mais de 10 manobras em períodos de 10 minutos. Então, em regimes intermitentes, essa categoria ela tem limitações, tá? Daí se você for usar para regime intermitentes, existem outras categorias mais apropriadas aí. AC4, manobras pesadas para acionar motores com carga plena, comando intermitente, né? Então, se você precisa desse comando intermitente, que é pulsatório, né, você pode utilizar aqui o AC4, né? Então, o que acontece? Você precisa fazer uma situação que é reversão. O motor tem que fazer reversão em intervalos de pouco tempo. Então, vai ligar o motor num sentido, vai desligar o contador, daí ligar no outro sentido, desligar, ligar, desligar. Então, essa quantidade de manobra aí, ele acaba sendo prejudicando o contador quando na categoria AC3. A categoria AC4, ela já tem uma característica, né, para aguentar mais esse tipo de aplicação, né? Então é usado em pontes rolantes, tornos e outros, tá? Daí existem dois AC5, que é o AC5A e o AC5B. O AC5A é para chaveamentos de controle de lâmpadas de descargas elétricas, né? Também é um pouco mais simples, né? E o AC5B, que é para chaveamento de lâmpadas incandescentes, tá? A categoria A6A também ela é dividida em duas partes, que é para chaveamento. A 6A ela é utilizada mais para chaveamento de transformadores e a AC6B chaveamento de banco de capacitores. Então, a 6A vai ser a carga mais indutiva, né? São os transformadores, e a 6B para carga capacitiva, né? Bancos de capacitores aí. A categoria AC7A, né? AC7 também tem duas categorias distintas aí, né? Que é a primeira, que é aplicações domésticas com cargas pouco indutivas e aplicações similares, tá? Então seriam aí cargas mais resistivas, tá? E o AC7B, que são cargas motoras para aplicações domésticas. Então, se o uso não for industrial, for mais doméstico, né, que são cargas mais leves, você usa AC7. E daí, se for para aplicações pouco indutivas, o AC7A. Para cargas motoras, daí, né, que é mais indutiva, o AC7B. Aí vem o AC8, que também tem duas categorias, né? O AC8A, que serve para controle de compressor motor, que tem que ser refrigerado e com reset manual para liberação de sobrecarga, tá? Então essa categoria aí, AC8, que vai lidar com motor compressor hermeticamente refrigerado. Isso aí significa que é uma combinação que consiste em um compressor e um motor, tá? Ambos eles são enclausurados em um invólucro com eixo não muito extenso, tá? E o motor opera nesse meio refrigerante aí, tá? Então
O AC8 tem essa, ele vai ser específico para esse motor compressor aí. Então, o AC8A, a diferença do AC8A para o AC8B é que o AC8A ele tem o reset manual, tá? E o AC8B, o reset é automático, tá? Mas os dois têm a mesma aplicação, tá? Então só muda, a única coisa que muda é que o AC8A é manual e o AC8B é automático reset, tá? Aí tem o AC12, que serve para controle de cargas resistivas e cargas de estado sólido, com isolamento através de acopladores ópticos. Estado sólido, toda vez que fala de estado sólido, são circuitos com chaveamento, tá? Chaveamento eletrônico. O AC13, controle de cargas de estado sólido com transformadores de isolação. Transformador de isolação é aquele que tem a relação de transformação 1 por 1, né? Ou seja, ele tem a mesma quantidade de voltas na bobina de um lado e no primário e no secundário. Ele não modifica a tensão. A tensão de entrada é igual à tensão da saída. Só a única coisa para que ele serve é fazer essa isolação, né, de um circuito para outro, tá? Então faz esse tipo de situação. E para usar e o contator para acionar esse tipo de transformador é o AC13. AC14, controle de pequenas cargas eletromagnéticas, que são menores de 72 VA, né? 72 VA de potência aí. E para cargas maiores de 72 VA, usa o AC15, não é AC14 não, AC14 é o outro, eu acabei não mudando aqui, mas seria o AC15, controle de cargas eletromagnéticas maior que 72 VA, tá? Bom, esses aí são as categorias, né, de emprego na corrente alternada. Aí tem as categorias de emprego aqui na corrente contínua também. Então, DC, que é Direct Current, em inglês, né? Então, corrente contínua. E a categoria 1, que serve para cargas não indutivas ou pouco indutivas, né? Seriam as cargas mais resistivas, como fornos de resistência, tá? DC3, motores de corrente contínua com excitação independente, partindo em operação contínua ou em chaveamento intermitente. Frenagem dinâmica de motores de corrente contínua, tá? Então, o DC3 é específico para esse tipo de aplicação aí, acionamento de motores CC no modo intermitente, né? DC5 são para motores de corrente contínua com excitação série, né, partindo em operação contínua ou chaveamento intermitente, com frenagem dinâmica de motores CC. O DC6, chaveamento de lâmpadas incandescentes, né? Se você precisar fazer o controle de cargas resistivas e cargas de estado sólido através de acopladores ópticos, então você usa o DC12. Se o objetivo é controle de eletroímãs, então você usa o DC13, né? Para controles de cargas eletromagnéticas que têm resistores de economia no circuito, você usa o DC14. E são essas as categorias, tá? Lembrando que você vai escolher um desses de acordo com a categoria, tá? Daí o segundo critério aí de escolha dos contatores, que vai ser o B, é a tensão de comando, tá? Então esse critério é empregado após a definição do tipo de contator a ser utilizado, juntamente com a frequência da rede. Então, qual que é a tensão, se é 127, 220, 360, 440 volts, né? E
Daí você precisa saber qual que é a tensão do comando de alimentação do contator também para você poder utilizar ele, né? Senão acaba não é um critério aí de definição importante aí. Daí o terceiro critério para escolha seria a frequência de manobra, tá? A frequência de manobra que quer dizer o número de manobras por hora que o contator deve realizar, que também é uma informação importante, pois quanto maior este valor, menor será a vida útil dos contatos do contator, tá? Então, precisa saber, verificar nos catálogos, né, do fabricante do contator, para ver quantas manobras qual que é a vida útil, né, do contator, para que se ele fizer muitas manobras por hora, ele não acabe se danificando muito rapidamente, tá? E o último critério, não menos importante, é a quantidade de contatos auxiliares. Então, os contatores às vezes podem vir com um único contato, que seria o contato normalmente aberto, tá? Auxiliar. E esse contato serve para fazer a retenção. Por exemplo, você liga o motor e quer manter ele ligado. Daí aperta o outro botão e desliga. Então, para manter ele ligado, você precisa de um contato de retenção, tá? E esse contato de retenção tem que ser um contato normalmente aberto. Mas um contato só, ele pode ser limitar a só isso, tá? A só essa aplicação aí. Então, às vezes, você precisa de fazer um intertravamento entre dois contatores. Aí você vai obrigatoriamente, pelo menos, precisar de um contato aberto e um contato normalmente fechado, auxiliar para cada contator. Aí você vai ter que adquirir um contator com dois contatos. E às vezes você precisa de mais funções em outros lugares do circuito do mesmo contator. E daí você não pode ligar o mesmo contato em vários lugares diferentes. Então você vai precisar mais contatos. Então, às vezes 4, 8 contatos, aí depende da aplicação que você vai utilizar, tá? Existem módulos de acoplamento, né? Então você pode, de repente, você compra um contator com um único contato e depois você compra só um bloquinho com contatos e acopla no contator, tá? Existem contatores que há essa opção também, tá? Mas então são esses os 4 critérios principais aí para você dimensionar um contator, né? Relembrando aí que é o critério da aplicação dele, né? Da categoria de emprego, e isso vai dizer principalmente referente ao circuito de força, tá? Os contatos de força. Depois vem o critério da tensão de comando, né? E a frequência também da rede, né? Se é 50, a frequência da rede geralmente ou vai ser 50 Hz ou 60 Hz, né? Daí a frequência de manobras, quantas vezes por hora vai ter esse contator vai abrir e fechar, tá? Cada vez que ele abre e fecha, ou melhor, fecha e abre, ele tá fazendo uma manobra, tá? E a quantidade de contatos auxiliares, que é o quarto critério. Então a gente fecha aqui os critérios de dimensionamento de um contator. Vamos ver se eu pego um catálogo aqui de contator só para mostrar para vocês aqui. Então aqui a gente tem um catálogo da Siemens. Ele mostra aqui a aplicação, os contatores, os tipos de contatores, né? O critério de aplicação dele, o emprego, né? A categoria de emprego, a C2, a C3, a frequência da rede, 60 Hz, as tensões aí de comando, 220 volts, 380 volts, 440 volts. Tem a categoria C1 também aqui, né? E as correntes, né, que podem ser utilizadas, as potências aqui também, tá? Então,
esse catálogo aqui também ele já mostra também o dimensionamento aqui dos fusíveis, que é a proteção que a gente vai ver daqui a pouco também, tá? Em alguns casos ele coloca aqui o dimensionamento até do relé de sobrecarga também, tá? Então, essa sigla aqui ele corresponde ao que significa o contator, tá? Incluindo aí os tipos a quantidade de contatos de entrada, contatos auxiliares, né? Se são normalmente abertos e normalmente fechados também, tá? Então fechamos aqui a parte de dimensionamento de contatores. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre os dispositivos de proteção. Então são diversos os fatores aí que fazem ter necessidade, né, de se colocar dispositivos de proteção. E para cada fator, né, existe um dispositivo necessário. Às vezes pode ser substituído, né, dependendo da situação, pode substituir com um único dispositivo você pode proteger vários fatores. Mas vamos lá citar alguns desses fatores aí. Por exemplo, os surtos, né, e sobretensões. Então, principalmente vindos através de raios, né, que podem dar interferência grande na rede elétrica. Então, existem os DPS, que são os dispositivos de proteção contra surtos. Tá? Tem a situação de algumas situações que a carcaça induz uma corrente, né? Ou quando há fuga de corrente e pode gerar choques elétricos, né? E obviamente é um consumo maior por causa da fuga de corrente. Para isso existem os dispositivos diferenciais residuais, tá? Então, eles protegem contra a fuga de corrente e contra choque, né? Outro tipo de surto seria o curto-circuito, né? Então, para isso tem os disjuntores, tem os fusíveis, né? E contra sobrecarga, que tem os relés térmicos, também conhecido como com o próprio nome de relé de sobrecarga, tá? Então a gente vai dar uma passadinha em cada tipo de proteção desses surtos que estão citados aí, tá? Começando aí com o surto da rede elétrica. Obviamente que para você proteger contra o raio, você precisa ter um sistema SPDA bem elaborado, né? Então, os que são os famosos para-raios aí, tá? Então, todo local, que tem que ser estudado e projetado quando é feita a construção para que seja protegido aí com o sistema SPDA, né? Mas para surtos elétricos aí existe um dispositivo de proteção que é o DPS, né? Então, vale ressaltar aí que para instalar o DPS é necessário ter o sistema de aterramento adequado, tá? Então, ele é dividido em 3 classes, porque o surto ele pode vir dessas formas aqui que a gente vai citar. O impacto pode ser indireto, né, no edifício. Então, nesse caso, apenas vai surgir um acoplamento indutivo. Então, essa forma, o raio cai aqui próximo à residência e ele vai vai fazendo uma onda magnética que pode interferir aqui nos circuitos que estão na residência. Isso aqui é indiretamente, tá? Então, os surtos de tensão são gerados pelo campo magnético associado à corrente do raio que faz contato com as partes metálicas condutoras do edifício, tá?
para fazer essa proteção, a gente usa o DSP em classe, que a gente chama em classe 1, né? Esse DSP é instalado no padrão de entrada que faz a proteção de toda a rede elétrica, principalmente contra os surtos atmosféricos externos, tá? Seria instalado lá no padrão de entrada, então. Aí tem o impacto, onde o raio pode cair na rede elétrica mesmo, né, externa, e esse impacto acaba sendo direto na linha, de forma direta na linha. A corrente do raio é dividida igualmente em ambas as direções, passando através de transformador, né, e gera surtos de tensão em tudo o que estiver aterrado, tá? Então, para fazer esse tipo de proteção, você usa o, o DPS classe 2, que é instalado no quadro de distribuição. Aí tudo que tiver para dentro da casa, né, depois do quadro de distribuição, vai ser protegido contra esse tipo de surto. E pode ter também a terceira forma, né, que é o impacto indireto sobre uma linha, né? Os surtos de tensão indutivo cuja amplitude varia de 3 a 5 kV. Esse tipo de surto ele não vai ser direto na linha, mas ele pode afetar algum equipamento, se tiver, né, alguma máquina. Então, você pode instalar daí o DPS classe 3, que vai ficar próximo à tomada do equipamento ou máquina que se deseja proteger contra o surto elétrico, tá? Então, aí a gente falou sobre os DPS. O surto, né? Ele na verdade ele seria o aumento da tensão de entrada, né? Então, e aqui está demonstrando o DPS, né? Quando ele não está ativado, ou seja, quando não tem o surto. Então aqui é um sinal sem surto, vai sair sem surto aqui. E o DPS ele funciona como se fosse aqui está mostrando como se fosse uma chave, mas na verdade não é uma chave. Ele funciona como se fosse uma resistência infinita, muito alta, né? Que vai fazer com que esse sinal aqui passe direto para a linha, né? Para os equipamentos que estão sendo acionados, tá? Então não vai passar nada aqui pelo DPS. Se por um acaso houver um surto, que é essa situação aqui, ó, no sinal de entrada vai ter uma tensão muito elevada, mesmo que por curto período de tempo, tá? Quanto maior for a tensão relacionada aqui, menor vai ser a resistência do DPS, tá? Então praticamente ele vai funcionar como se fosse uma chave fechada. E daí esse sinalzinho aqui ele vai estar sendo amenizado. O que vai passar por outro lado aqui para a saída depois do DPS vai ser como se não tivesse esse surto aqui, ó, tá? Então, quando a fase recebe um surto, uma tensão superior, que é uma tensão superior à tensão nominal da rede, a resistência do DSP diminui. Não é DSP, é DPS, tá? Tá trocado as letras aqui. Diminui, passando por ele toda a corrente que excede, sendo escoado para o terra aqui, tá? Então, eu coloquei a observação aqui que o DPS, está trocado de novo aqui, não pode ser instalado sem ter um sistema de aterramento, justamente porque ele vai trabalhar com isso aí. Todo esse surto aqui, quando ele existir, o DPS vai fazer ele escoar para terra, tá? Através do fio terra. Então, é obrigatório ter um sistema de aterramento para poder utilizar o DPS. Aí vem o DR, que é o diferencial residual, tá? E ele também tem 3 tipos. Bom, antes de falar dos tipos de DR, vale ressaltar aí que o DR ele serve aí para
evitar o choque. Daqui a pouco a gente vai ver como que funciona internamente ele também. Tá? E o DR, na verdade, ele só quer dizer, ele só se refere ao diferencial residual. Tá? Daí, então, existem 3 tipos de dispositivos. O primeiro que está aqui já é o interruptor diferencial residual. Tá? Esse interruptor ele funciona exatamente como um interruptor mesmo. Para você acionar ele e desacionar, você vai lá e aperta essa tecla aqui. Ele necessariamente precisa de um disjuntor protegendo de proteção, tá? Então, ele não protege contra curto-circuito, não protege contra a sobrecarga na rede, né? Ele só vai proteger contra a fuga de corrente, tá? Então, mas é o mais comum, é o mais utilizado aí. Então, necessita de um disjuntor extra, mas ele é o mais comum aí. Aí tem também o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. Esse aqui ele já vem acoplado, né, o disjuntor termomagnético junto com o diferencial residual. Aí ele já faz as 2 aplicações. Então, nesse caso, se você tiver um DDR, você não precisa colocar o disjuntor para proteger ele. Ele já protege contra o curto-circuito e protege também contra a fuga de corrente. E existe também o MDR, que faltou eu trocar a letra aqui, seria o MDR, que seria e faltou trocar o nome, módulo diferencial residual, tá? Então, na verdade, ele é como se fosse um disjuntor residual, tá? E você pode, se quiser, acoplar aqui junto um disjuntor, tá? Ele tem uma extensão aqui onde você pode acoplar o disjuntor, tá? Então essa é a diferença. Esse aqui é bem pouco aplicado, tá? Mas os mais utilizados, o principal que é mais utilizado é o IDR, que é o interruptor diferencial residual, e com menos aplicado, mas também é bastante comum. É pouco encontrado nas lojas, tá? É mais difícil encontrar nas lojas, por isso que o pessoal usa menos o disjuntor diferencial residual, tá? Vamos ver então como que é o princípio de funcionamento, tá? Então, para que você possa fazer o controle da fuga de corrente, precisa colocar tanto a fase e o neutro. Se for 2 fases, geralmente você vai ser tripolar, você vai colocar as 2 fases e o neutro e assim por diante, tá? O que acontece? A fase e o neutro, ele passa por um acoplamento aqui, um ferro magnético, toroidal, tá? Que se a corrente que circular por aqui vai gerar um campo magnético ao redor dessa corrente for exatamente igual a que estiver saindo por aqui, né? Porque a corrente vai entrar pela fase, vai ir por todo o circuito e depois ela vai retornar pelo neutro. Se for exatamente igual, uma vai anular a outra e não vai ter corrente circulando aqui nesse circuito. A partir do momento que há uma fuga de corrente aqui no circuito que é aplicado, o diferencial residual, então vai ter uma diferença de potencial entre esse condutor e esse condutor, tá? E aqui, então, se tem mais correntes do que aqui, ele vai fazer a diferença também de campo magnético sendo circulando ao redor do condutor. E isso vai fazer com que atue a chavezinha aqui do dispositivo, tá? Então, tá aqui a representação, ó, quando está em funcionamento, né? Se houver essa diferença, né? Que ele detectar essa diferença, que teve fuga de corrente, então a corrente que está entrando vai ser maior do que a que está saindo, ele puxa e acaba desligando o circuito aqui, interrompendo o circuito, a fase neutro. E daí ele faz a proteção. Então, na hora que se você vai tomar um choque, né? O choque faz com que você
desvie a corrente. E desviando a corrente, então vai fazer com que atue o dispositivo diferencial residual, tá? E daí ele atuando desliga todo o circuito, tá certo? Então ele evita totalmente o choque, tá? Para dimensionamento dele, vale ressaltar aí que para ele atuar, né, um choque de 30 mA, ele é o máximo que você pode receber no corpo humano sem ter interferência, sem ter nenhum tipo de reação no corpo, né? Então, a corrente do diferencial residual nominal geralmente é 30 mA, tá? Para casos aí, né, existem casos que vai ser colocado lá, escolhido de 300 mA, mas se for residencial, para a sensibilidade dele é o de 30 mA. Então, primeira coisa que você tem que utilizar para especificar é a corrente nominal de atuação dele, que é geralmente é o 30 mA, tá? O segundo caso seria a corrente nominal do dispositivo, né? A tensão nominal e o número de polos, tá? O número de polos é porque se você só tiver fase neutro, você vai precisar de 2 polos. Se você tiver duas fases e o neutro, vai precisar de 3 polos. Se tiver 3 fases e o neutro, 4 polos. E se for isso, 3 polos, então seria 2 polos, 3 polos e 4 polos, que seriam os diferentes residuais existentes aí, tá? Então, o próximo dispositivo que a gente vai trabalhar seriam os fusíveis. O fusível, ele é um dispositivo que trabalha em favor de evitar o curto-circuito, assim como os disjuntores também, tá? Eles podem ser de ação rápida ou ação retardada, de acordo com a aplicação. Os fusíveis de ação rápida, eles servem para aqueles dispositivos, principalmente eletrônicos, né, onde devem qualquer variação de muito acima de corrente, ele já danifica, ou qualquer variação acima do valor nominal já danifica o circuito, então ele tem que ser rápido, né? Já para acionamento de motores, por exemplo, você não pode ter esse acionamento rápido porque a corrente de partida de um motor, ela sempre tem bastante elevado, bastante acima do valor nominal. Então, na hora de especificar um, um fusível, se você colocar um fusível de ação rápida, ele vai, quando ligar o motor, ele vai acabar queimando o fusível. Tem que sempre especificar, então, um fusível com retardo no acionamento dele, tá? Então existem dois tipos de fusíveis, um deles é o chamado diazed, a simbologia é como se fosse um resistor aqui com um traço no meio, né? E o fusível nada mais é do que um condutor que tem que ele queima se ultrapassar a corrente nominal, né? Então ele permite a passagem da corrente até um determinado valor. Se ultrapassar aquele valor, ele acaba queimando, tá? O disjuntor, o elemento fusível do diazed é esse objeto aqui, esse elemento aqui, ó, tá? Mas para completar todo ele, né, ele tem toda essa situação aqui para deixar ele instalado corretamente. Então tem a base, né, onde ele vai ser instalado, o anel, né, para fixar bem ele, vem o elemento fusível e a tampa, tá? Esse tipo de fusível aqui, o diazed, ele tem um sinalizador aqui na tampa dele,
que quando queima o fusível, esse sinalizador ele vai para fora. É um sinalizador colorido, né? E daí se ele queimar, ele sai fora. Então você já sabe qual fusível está queimado. Outra situação importante é o diâmetro do fusível aqui, da ponta do fusível, tá? Cada valor de corrente tem um tamanho diferente e isso se deve para que você não consiga colocar um valor, instalar, né, um valor menor no mesmo invólucro ou maior, tá, né? Que quando você for substituir o fusível, você substitua exatamente pelo mesmo fusível que já estava instalado, tá? Daí existe o fusível do tipo NH. Ele é um pouco mais robusto. Ele é aqui tem a base dele, né? E daí ele tem duas hastes aqui para fora e ele é encaixado, tá? Então ele tem os contatos do fusível base, são é, esses contatos aqui, ó, da base com o fusível. O elo fusível, que é aqui por dentro, a gente já vai mostrar como que ele é a aparência dele externa, né? O corpo cerâmico, toda essa parte em volta, areia de quartzo, né? Para manter aqui o elemento fusível, indicador de estado, né? Que vai indicar se ele está queimado ou se não está. Terminal de conexão, são esses terminais que são os parafusos, e a base, que é essa daqui onde ele vai encaixar, tá? Então ele tem a mesma simbologia e está aqui, ó, a base onde ele é encaixado, e esse aqui é o fusível tipo NH, tá? Aqui em volta dele a gente pode ver algumas especificações, é para 250 ampere, tá? Mostra aqui qual que é a tensão, né? E tem essas letrinhas aqui, ó, que vocês podem guardar aqui, que a gente vai usar depois. O G minúsculo e o L, e o G minúsculo e o G maiúsculo, tá? GL e GG. Cada letra dessas tem um significado diferente, que a gente vai ver daqui a pouco aí os significados, tá? Então, como dimensionar o fusível? Antes disso, qual que é a diferença aqui? Geralmente a gente usa os tipo NH para circuito com correntes mais elevadas, que necessita corrente mais elevadas aí, acima de 60 amperes. E o diazed a gente utiliza para menores de 60 amperes. Isso não quer dizer que não exista diazed com mais de 60 amperes de especificação, e também não quer dizer que não tenha fusíveis NH com menores de 60 amperes. Mas, em termos aí de vantagens, né? É mais vantajoso colocar um diazed até 60 amperes e é mais vantajoso colocar um NH a partir de 60 amperes, tá? Então, como dimensionar o fusível? Primeiro deve suportar sem fundir a corrente de pico, tá? Então, lembra lá que eu falei? A corrente máxima que é de partida lá. E essa corrente máxima, que é maior do que quando a carga faz a partida, ela tem um determinado tempo, depois ela estabiliza para a corrente nominal, tá? Então, você tem que consultar lá qual que é a corrente de partida do motor, tá? Os motores, nos catálogos de motores, vai ter essa informação, tá? E qual o tipo de instalação. Daí, dependendo do tipo de instalação, ele tem o tempo lá, se é partida direta, se é partida estrela triângulo, compensadora, tá? Cada uma tem um tempo diferente de acordo com o tipo de partida. E daí vai existir um catálogo dos fusíveis, que vai justamente fazer um gráfico entre a corrente de partida e o tempo de partida, tá? Então vamos consultar um catálogo de fusíveis só para vocês terem ideia de como que funciona. Então tá aqui um catálogo do fusível do tipo D, que é diazed, tá? A curva tempo corrente. Aqui embaixo tá os valores de corrente de pico, né? E aqui
vertical o valor do tempo. Então vamos supor esse valor do tempo está em segundos. Então vamos dizer que é 10 segundos o tempo que leva para estabilizar a corrente. E vamos supor que a corrente de pico, a corrente nominal seria 32 amperes. E a corrente de pico 10 vezes, 5 vezes essa corrente de 32 amperes. Tá? Então seria em torno de 160 amperes a corrente de partida. Tá? A hora que ele parte, ele vai dar um pico de 160 amperes. Então a gente vê no gráfico aqui, o valor de 160 amperes vai estar mais ou menos aqui. Para 10 milissegundos, o gráfico traria para cá, para 160, vai dar mais ou menos nessa linha, aproximadamente nessa linha aqui, que é o disjuntor correspondente aí à ligação. Então, aqui, acho que é 10 miliamperes. Vamos pegar aqui 10, está em segundos mesmo. Então seria mais ou menos esse próximo a essa linha aqui, ó, tá? Que daria lá os 35 amperes, tá? Então aqui sempre está de acordo com a corrente de partida, tá? E a corrente do tempo. É que assim, a corrente de partida, ela não é a única especificação. Você tem que sempre especificar também 20% acima, que é os próximos critérios, tá? Por isso que deu meio errado aqui o cálculo. A gente vai ver os próximos lá. Além de você ver a corrente de partida, você tem que colocar um pouco acima para o fusível não atuar tão prontamente, né? Ele tem que ser só quando for realmente um curto-circuito, tá? Então, observar lá no gráfico a corrente de partida e o tempo de partida, é o primeiro passo. Depois devem ser dimensionados para uma corrente de fusão, né, que seja 20% superior. Então, faltou a gente multiplicar lá a corrente nominal vezes 20%, tá? E os fusíveis de um circuito de alimentação de motores devem também proteger os contatores e relés de sobrecarga. Então, a corrente encontrada deve ser menor do que a corrente de F máxima, né, que são as correntes que protegem os contatores e os relés de sobrecarga. Tá? Bom, aquelas letrinhas que eu falei lá, lembra que eu falei que era para guardar o GL e o GG? Tá? Então, a primeira letra, elas vão ter esses dois significados. Sempre vai ser ou a letra A, a primeira letra, ou a letra G, e elas vão ser sempre minúsculo. Se vier o A primeiro, se refere que o fusível é limitador de corrente, atua somente contra curtos-circuitos. Se primeiro for a letra G, o fusível é limitador de corrente, atua tanto contra curto-circuito como contra sobrecarga. Então, quando estava escrito GL, né? Daí, ó, GL, o L maiúsculo, proteção de linha. GG, proteção de linha, uso geral, tá? Agora, se for GM, por exemplo, fusível limitador de corrente, atua tanto contra os circuitos, curto-circuito e sobrecarga, e tem a proteção de circuitos de motores, tá? Então, o G é proteção de linha de uso geral, M é proteção de circuitos de motores, L proteção de linha, o TR é proteção de transformadores, R proteção de semicondutores ultra rápidos e o S proteção de semicondutores e linha combinada, tá? Então geralmente você vai ver o A combinado com qualquer uma dessas siglas aqui ou o G combinado com qualquer uma dessas siglas aqui, tá? Relé térmico, também conhecido como relé de sobrecarga, baseiam-se no princípio da dilatação de partes termoelétricas bimetálicos. Tem a função de proteger equipamento elétrico como motores e transformadores de um possível superaquecimento. Tá? Então esse aqui é o relé
térmico, e aí ele tem os contatos, assim, essa proteção aqui, ó, pode verificar que ele tem aqui igual ao contator lá, os contatos principais, ele não tem bobina, esse A2 aqui, ó, é onde vai acoplado a bobina do contator para você tirar aqui, tá? Em vez de, porque se você vai acoplar esse cara aqui no contator, então daí às vezes fica difícil colocar pegar o A2 lá do contator, que seria a saída da bobina. Então você coloca ela aqui, acopla ele nesse contato e tira ele daqui. Mas o relé de sobrecarga ou térmico, ele não tem bobina, tá? Ele tem os contatos principais que não vão atuar, tá? Eles servem só para deixar passar a corrente, mas o que vai atuar são os contatos auxiliares. Então, esses contatos auxiliares eles vão ter que estar no circuito de comando para desligar o circuito quando for necessário. 95 e 96 vai ser o contato normalmente fechado, e 97 e 98 um contato normalmente aberto. Então, geralmente, o primeiro passo lá no circuito de comando é colocar o contato do relé térmico 95 e 96. Se houver sobrecarga, ele atua e desliga o circuito de comando, que vai desligar o motor também, por consequência, né? O contato normalmente aberto geralmente é utilizado para sinalização, por exemplo, para mostrar que houve sobrecarga, ele vai ligar uma lâmpada lá, uma lâmpada sinalizadora. Aí o operador já vai saber que está dando sobrecarga nesse motor, tá? E daí os contatos principais é onde que vão, a parte de cima vai acoplar no contator e a parte de baixo vai ligar a carga, ou seja, o motor lá, por exemplo, tá? Então, a simbologia dos contatos principais, que pode ser 2, 3, 4, 5, 6, igual ao do contator, ou L1, L2, L3, e embaixo tem um 2 e 3, ou o combinado do número com as letras aqui, né? São os contatos principais. Os contatos auxiliares, 95 e 96 normalmente fechado, 97 e 98 normalmente aberto. Lá no circuito de comando você vai colocar dessa forma aqui, ó, tá? Uma chavezinha com esse, normalmente fechada com essa especificação, ela refere-se ao circuito de comando, ao contato auxiliar. E dessa forma aqui vai ser a simbologia para o circuito de força, tá? Então, tem os contatos principais do contator e, na sequência, os contatos principais aqui do relé térmico, tá? Então, os relés devem ser dimensionados de forma que contenham em sua faixa de ajuste a corrente nominal da carga, e essa que circula pelo trecho onde está ligado, tá? Para motores com fator de serviço 1,15, isso vem na placa do motor, a corrente do relé térmico deve ser dimensionada 1,25 vezes essa corrente nominal. Para motores com fator de serviço menor do que 1,15, então o relé térmico deve ser dimensionado para 1,15 vezes a corrente nominal, tá? E, por fim, aqui a gente vai falar sobre o disjuntor motor, que é o último dispositivo de proteção que, que é bastante utilizado em circuitos industriais. O disjuntor motor, então, ele vai servir para também desligar a carga quando tiver a sobrecarga, ou seja, o aquecimento, né? Ele vai identificar esse aquecimento, assim como o relé térmico, tá? A diferença é que ele desliga a carga mesmo, tá? Então, ele vai abrir os contatos principais desligando a carga, tá? Ao contrário do relé térmico, que foi comentado, ele não desliga a carga, ele vai ter os contatos auxiliares que vão ser instalados no circuito de comando, daí desligando o circuito de comando, desliga o motor também, tá? Então, essa é a diferença. Tem a vantagem que ele pode substituir também a parte de fusível, porque ele vai proteger contra curto-circuito e contra
com sobrecarga, tá? Então, são esses os dispositivos de proteção e o dimensionamento do contador que foi visto no início desse vídeo.